agora sim, Bia? Sim. Ok. So very, very good morning to friends from Brazil and good evening, friends from India. Good day to all viewers. I'm very happy to see all my Brazil friends, those who are here to talk on the topic artificial intelligence in education. Ok. So let me have a little brief about AI word, which is known as artificial intelligence. In 15 and 60s, there was a conference in USA. That conference is called Dartmouth Conference, and the first time word what use artificial intelligence. This word comes from 50s and 60s. 70 and 80 drill and practice was known as artificial intelligence in the mathematics or in the physical education or in the dance. 90s there was another word which came in existence, that is called ITS, intelligent tutoring system. How teacher teach well, that was the objective of AI. 90s it has come as a internet blessings in disguise. So through internet the exchange of idea, exchange of thoughts become easy, and educational softwares were invented. India was one of the most fastest software development industry. In 2000, adaptive learning platform ALP has come, and after 2010, machine learning, chatbot, content creation, these all become part of artificial intelligence. So this is the brief history of past 70, 80 years of artificial intelligence. Artificial intelligence is just data bank from the different sources, from the books, from the anywhere data which is available. Now, if you look into AI in education, education is incomplete without practice. So we have to keep in mind data cannot work automatically. It requires human intelligence to choose, to practice, to guide. See, if I say AI will replace teachers, it is not possible at all, because AI do not have emotion. AI do not have any thinking beyond the brain. So this concept of AI become a matter of discussion. Machine-based informations are informations, but they need to be. Global Eduleader Forum, as a forum of connecting people across the world, is one of example of thoughts exchanging from Brazil, India, or any part of country. So I welcome all the speakers on the forum. So my gratitude to Beatrice and panelists of All Brazil. Very good morning to you, and over to you. Bom dia, como está você? These two words I know. Rest I am learning. So over to you, Beatrice. Thank you, SK. If it is possible to come in here, but I know you have very much booze. It's okay if you need the other appointment, you is free, okay? But if you it's possible, come in here, it's okay. Okay, because today is in Portuguese, okay? Thank you very much. Yeah, it's okay. I would love to learn Portuguese. Go on. Okay. Thank you very much. Okay. I love Portuguese and all people, those who speak Portuguese. Oh my God. Thank you. Thank you. Okay. Obrigada. Obrigada, SK. Então, é com uma grande satisfação e elevado senso de responsabilidade que, em nome da Global e do Líderes Fórum, damos início a mais uma edição do programa GEL Conversas Contemporâneas, dedicada ao tema Inteligência Artificial e Educação e as possibilidades.
Eu tenho um cumprimento especial, cordialmente, ao nosso fundador da Global e do Líderes Fórum, o S.K. Singh, cuja liderança e a visão internacional contribuindo para construir, né, uma construção de espaços e permanência de diálogos como esse que nós estamos tendo hoje, uma cooperação e uma transformação educacional. Registro também nossos agradecimento especial a nossas instituições promotoras e apoiadoras dessas webinars, dessa iniciativa que acreditamos na educação, na inovação e na colaboração como caminhos fundamentais para o desenvolvimento humano. Também temos uma honra de termos aqui junto conosco hoje os nossos convidados, a Rosângela Carrara, representante da STEG, o Tobias Pinto de Souza, da Mais Soluções, a Sabrina Beth, da Godados. Então, agradeço profundamente a vocês a disponibilidade de cada um para compartilhar conhecimento, experiências e essas diferentes perspectivas de um tema que já influencia de maneira significativa a todos nós, os processos educacionais e as próprias organizações da sociedade contemporânea. Eu não poderia dizer que a inteligência artificial não constitui apenas uma inovação tecnológica, ela representa muito mais que isso, uma transformação, uma estruturação de maneira como produzimos conhecimento. Eu vejo dessa forma. Como tomamos decisões, ensinamentos, como agendamos, como praticamos os nossos relacionamentos, a nossa aprendizagem. Então, nós hoje deveríamos de parar de perguntar, não mais perguntar assim, você está usando IEA? Nós deveríamos inverter a pergunta. Deveria ser como você está usando a IA. E eu estava olhando uma pesquisa agora esses dias que diz que 67% dos trabalhadores hoje em dia, né, eles trabalham para cumprir um horário e para não serem demitidos ou para minimamente não serem demitidos. E tem ainda desses, tem 7% que a empresa não tem como demiti-los e eles não fazem nada. E os outros e os demais enfrentam os problemas que a gente sabe, a sobrecarga de trabalho gerando um turnover, um burnout, essas questões, um burnout. E aí eu deixo assim um questionamento para os próximos seguirem. Esses outros que estão ali ficam sobrecarregados, mas se fosse investido mais na IA, como a pergunta assim, como você está usando a IA para diminuir a tua carga de trabalho operacional? Acho que seria diferente. Então, assim, muito obrigada a vocês. Eu tenho mais algumas coisas, e a Arceloni também deixou uma mensagem. A Arceloni precisou se afastar hoje com problemas particulares, então ela deixou assim uma mensagem, me mandou por escrito, que era para transmitir a vocês, os convidados, a Rosângela, o Tobias, a Sabrina e aos demais que estão aqui. Ela deixou este questionamento. A inteligência artificial não diminui a importância da educação. Ao contrário, ela torna a educação de qualidade ainda mais indispensável. Quando o acesso à informação deixa de ser o diferencial, passam a ser decisivas, né, da capacidade de interpretar, criar, decidir e cooperar, agir com responsabilidade. O futuro não pertence a quem sabe mais respostas, mas a quem faz a melhor pergunta.
Então, essa foi a mensagem que a Arceloni deixou. E assim eu vou tomar a liberdade e convidar a Sabrina para que faça suas explanações. E cada um tem, em média, 10 minutos de tempo para apresentar as suas ideias, e depois está aberto para que vocês mesmos possam fazer questionamentos ou a gente chama de discussões, o diálogo entre vocês, e no final a gente abre para quem estiver nos assistindo. Ok, Sabrina, é contigo. Você tem em torno de 10 minutos para colocar as suas ideias. Bem-vinda, Sabrina. Obrigada. Eu tenho o currículo de vocês. Ai, desculpa, não ia ler o currículo de vocês. Meu Deus, que falha. Desculpa, foi falha minha. A Sabrina Beth é especialista em inteligência artificial aplicada, com mais de 20 anos de experiência, mestre em ciências da computação, com ênfase em IA, fundadora da GoDados, startup com foco em visão computacional, que gera inteligência operacional do mundo físico. Atua como consultora e estratégia em inovação, traduzindo tecnologia complexa em soluções reais para empresas. Parabéns, Sabrina. Une pesquisa acadêmica e execução de mercado, atuando como professora universitária. Possui mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de sistema com inovação aberta, em empresas como a Alqua, Bunge, dentre outras. Mais de 15 anos de experiência em gestão de projetos de inovação, mais de 5 anos como professora universitária em cursos de tecnologia, mais de 5 anos atuando como projetos de inovação com IA. Já participou de palestras de inovação, mais de 10 anos de participação em ecossistemas de inovação em Santa Catarina, Minas Gerais. Atua em mais de 5 startups, enfim, e co-fundador de mais soluções inteligentes especializada em transformação digital e inovação. E tem uma série de outras habilidades que a nossa Sabrina tem. Então, bem-vinda, Sabrina, é contigo. Aí, legal. Acho que misturou um pouquinho aí a descrição do Tobias também, porque o Mais Soluções é do Tobias. Mas legal. Assim, pessoal, bom dia a todos. Eu queria agradecer, assim, imensamente ao convite da Global Edu Leaders Forum. É uma honra participar da GEL Conversas Contemporâneas e dividir esse espaço aí com pessoas que pensam a educação, a sociedade, o futuro com tanta seriedade, né? Então, a Beatriz já me apresentou, eu sou Sabrina Beth, então eu tenho uma trajetória aí de mais de 25 anos na educação, atuo com inteligência artificial há mais de 20 anos, né? E eu venho buscando justamente traduzir a tecnologia complexa em soluções reais, algo mais acessível e aplicada no mercado, né? Eu costumo dizer que é uma frase assim, que orienta muito o meu trabalho, que as pessoas estão muito preocupadas em aprender IA, entender IA, né? E elas acabam esquecendo de olhar para a sua profissão, né? Então, por exemplo, o educador, ele acaba se preocupando muito mais com as ferramentas do que olhar para a educação propriamente dita. Será que, né, o que eu estou fazendo, o que eu estou utilizando, será que realmente está atingindo o propósito educacional? Né? Então, as pessoas acabam perdendo o foco. Então, essa é uma adaptação, assim. Então, o educador, os estudantes, eles precisam entender realmente o projeto pedagógico. Não faz sentido eu simplesmente usar IA por IA, como disse a Arceloni, sem fazer as perguntas corretas,
né? Então, dentro desse processo. Eu entendo que a inteligência artificial sozinha, ela não vai melhorar a educação, tá? Ela vai, sim, né, acelerar processos, ela vai apoiar a aprendizagem, pode me ajudar aí a organizar informações, ajudar professores, gestores, estudantes, mas ela também pode aumentar as desigualdades, né? Ela pode, de repente, estar reforçando respostas superficiais, criar uma falsa sensação, assim, de que eu estou inovando, mas se eu usar sem critério, sem consciência, isso é um risco muito grande, né? A pergunta central para mim não é qual ferramenta que eu tenho que utilizar, se a gente deve utilizar a IA na educação, dentro do nosso ambiente escolar, né? Eu entendo que a pergunta central é que tipo de educação que nós queremos construir com a inteligência artificial que nós temos disponível hoje, né? E eu enxergo a IA em 4 possibilidades, que a gente está falando de possibilidades, né? Então eu enxergo ela assim em 4 possibilidades. A primeira delas é ampliar o acesso a explicações. Então, assim, o que acontece? Muitos estudantes não aprendem, os estudantes não aprendem no mesmo ritmo, eles não fazem as perguntas e às vezes na hora que deveriam fazer, e eles estão cada vez mais, eles não estão chegando com as mesmas bases no ambiente escolar, né? Então, uma diferença muito grande da forma que eles estão chegando, né? E eu vejo a IA uma possibilidade de ajudar a explicar conteúdos, né? Então, por exemplo, assim, uma prática que eu faço nas minhas aulas, eu faço a transcrição, a gravação do áudio, a transcrição de todas as minhas aulas hoje. Eu uso desse recurso, né? E a partir dessa gravação, eu entrego ali para a IA, através de uma ferramenta, e os meus alunos conseguem interagir com um conteúdo que eu acabei de falar de diferentes formas. Eles podem gerar vídeos da transcrição que eu acabei de fazer, eles podem gerar de repente ele é mais visual, mais auditivo. Então, a partir da minha aula, a transcrição, ele consegue gerar outras formas de aprender e isso eles têm ganhado muita velocidade no aprendizado. E eu aprendo também. Porque conforme o conteúdo que eles geram, uns são mais visuais, outros são mais auditivos, outros são mais, né, mais mão na massa ali. Então, eu acabo aprendendo o perfil dos meus alunos também. Isso é muito legal, né? A outra possibilidade que eu vejo, a segunda possibilidade, que foi a que a Beatriz comentou ali, é devolver o tempo para o educador, né? Aquele tempo tão precioso que a gente tem. Hoje a gente está muito sobrecarregado com planejar, registrar, adaptar atividades, tarefas administrativas, registrar, né, lançar notas, lançar isso e tal. Então a gente está muito ocupado sobrecarregados com coisas que não são, né, o nosso dia a dia educacional. Então a IA, as ferramentas de elas podem auxiliar muito nessa etapa do trabalho, né? Então, por exemplo, assim, eu posso pegar uma ferramenta para estruturar uma rubrica, eu posso organizar as ideias para uma aula. Então, por exemplo, assim, conforme o que eu aprendi, eu consigo adaptar uma atividade de diferentes formatos para os alunos. Então, por exemplo, assim, eu já tenho uma aula padrão, que já faz 5, 6 anos que eu trabalho aquela aula naquele formato. Poxa, vamos conversar com a IA, quem sabe ela me dá uma ideia de fazer uma dinâmica nova, uma alternativa nova. Então, adaptar conteúdos de diferentes níveis, sintetizar respostas, né? Então, quando usamos a IA desse jeito, eu entendo que nós não estamos diminuindo o papel do professor, mas a gente está protegendo o tempo do professor, para o docente,
ter mais valor e focar mais na relação pedagógica, né? Que é o que realmente importa, né? Uma terceira possibilidade aí, né? Foge um pouquinho do âmbito pedagógico, mas é algo muito importante que é a gestão educacional, né? A educação ela também tem a gestão. Então, assim, as instituições de ensino, todos os dias elas precisam lidar com coisas assim, por exemplo, com desempenho, com a evasão, engajamento, comunicação com as famílias, organização curricular, a formação docente, né? Então, assim, eu enxergo a IA como uma possibilidade de transformar dados dispersos, né? Porque está tudo solto, tudo desconectado, em sinais mais claros e, consequentemente, estratégias. Então, olha só o quanto que a educação pode ganhar em todos os viés, né? E porque assim, ó, dado educacional, gente, é dado humano, né? É sobre falar das pessoas, é sobre entender as pessoas, entender como as pessoas, né? Não são simplesmente os números, é a trajetória de muitas vidas, né? Então, a automação, a IA, ela pode vir assim para agilizar muito, né? De repente, assim, a gente não percebe no dia a dia da aula que tem uma turma cheia, né, com 30, 40 alunos, que tem um aluno lá que está numa situação que, de repente, a IA pode identificar, né, uma possível desistência, uma possível... Cara, ele pode, né, nos dar algum sinal, certo? E a quarta possibilidade que eu falei ali é preparar os estudantes para um mundo de mudança, né? A IA está mudando a forma como o trabalho acontece, ela está mudando a comunicação, ela está mudando a pesquisa, a criatividade, a tomada de decisão. Então, ela está vindo assim, né? Então, a gente, enquanto educador, a gente não pode, eu entendo que a gente não pode ignorar isso, né? Porque senão a gente vai acabar criando uma distância muito grande entre a educação e a vida real. Então a gente precisa aproximar isso, né? Só que assim, educar significa não simplesmente ensinar a usar ferramentas, porque a gente não quer simplesmente pessoas que saibam clicar em botões, né? Não é isso que a gente quer, pessoas que saibam clicar em botões. A gente quer pessoas que saibam desenvolver critérios, que saibam perguntar, né? Que saibam verificar, comparar fontes, reconhecer vieses, né? Então, esse é um ponto muito importante, né? As ferramentas vão mudar o tempo todo, mas a competência central, que é a nossa competência humana, é pensar. Então, a gente precisa ter essa capacidade de pensar, e esse é o desafio do educador hoje, ensinar aí as pessoas a pensar, né? Claro que isso é uma mudança cultural, né? Muitas vezes, quando uma nova tecnologia aparece, a gente acaba entrando em dois extremos, né? Então, algumas pessoas ficam muito encantadas com o que está acontecendo, então acha assim, meu Deus, agora a IA vai resolver a vida, né? Esse é o primeiro extremo. E no outro extremo é aquele extremo do medo, né? Aquele medo, assim, isso vai destruir o aprendizado, isso vai, né, acabar com a minha profissão, o professor vai deixar de existir, né? Mas a gente tem que cuidar para não ir nem nenhum dos extremos. O caminho, eu acho que o mais maduro é o caminho do meio, né? Nem daquele encantamento ingênuo que vai resolver todos os nossos problemas, e nem daquela resistência automática, né? Então, eu vejo assim que a gente precisa de alfabetização de IA, né? Urgentemente em todos os níveis, né? Os nossos professores, os nossos, né, para entender que a IA é só um meio de promover a educação, né? Nunca, nunca, nunca vai. Eu enxergo assim que o papel do professor ele não vai diminuir em nada com a IA,
né? Concordo plenamente ali com o que a Arceloni falou. Ela só muda, o professor só vai mudar de lugar, né? Nós não vamos mais ser simplesmente um transmissor de informação. Nós vamos ser agora mediadores, curadores, orientadores e formadores do pensamento crítico, né? Então, se eu pudesse deixar uma pergunta central, né, seria a pergunta não é se a IA vai entrar na educação, né? Porque ela já entrou, já está aí no nosso dia a dia, né? A pergunta seria se nós será que nós estamos será que nós temos a capacidade de conduzir esse processo com clareza, com responsabilidade e intenção humana, né? Então, será que a gente tem essa capacidade, né? O futuro da educação ele não é mais tecnológico, porque a gente tem ferramentas. Ele é. Ele, então, assim, o futuro da educação ele será melhor se nós usarmos a tecnologia para ampliar o que a educação tem de mais essencial, né? Que é o quê? A capacidade de transformar pessoas, né? Então, essa é a nossa essência. E como educador, nós precisamos transformar pessoas. É isso aí. Espero que tenha trazido aí a minha. Obrigado, Sabrina. Você trouxe algumas questões bem importantes que depois a gente vai fazer um Sim. compilado delas e a gente vai fazer os comentários aí. Rosângela, pode ser contigo agora? Pode sim. Tá, Eu então acho que tem muita. Sim, vai. Tá, então a Rosângela Martins Carrera, doutora em Ciência da Educação, mestre em Educação, licenciada em Artes, pedagoga, professora, pesquisadora, formação de professores em Tecnologia da Educação, atua como docente na ESTEG, avaliadora Rock do INEP Brasília, membro da Artes, é isso, Rosângela? Membro do G4, Artes da Comissão de Produtos Artísticos e Culturais, INEP, publicações, o ensino das artes no Brasil, editora, desde 2013, vamos lá, raízes históricas do ensino nas artes no Brasil, organização curricular, formação de professores na EAD, reflexões iniciais sobre a docência no Brasil, formação de professores na América Latina, nossa, Rosângela, em Curitiba, no Rio Grande do Sul, no Brasil, a tecnologia curricular e formação de professores no Mercosul, desde 2017, educação em tecnologia na América, Florianópolis, Rosângela, conhecimento na era digital, formação na América. E, Rosângela, você tem um currículo assim que eu vou preferir escutar você, ou escutar o que você tem para nos dizer em relação à quantidade de habilidades que você tem, Rosângela. Então, a Rosângela já conheço há bastante tempo, né, Rosângela? É sempre uma honra ter você compartilhando aqui conosco teus conhecimentos. É tudo contigo, Rosângela. Tu tens até 10 minutos para fazer a tua fala. Obrigada, Beatriz, obrigada aos demais. Não é tanto assim, eu sempre digo que a gente está sempre aprendendo. Gostei muito da fala da Sabrina, aprendi muito com ela. Ela me trouxe um outro olhar assim em cima, até parece que a gente vai complementar sem ter combinado, né, Sabrina? Eu acho que o Tobias também vai, porque como a minha linha de pesquisa é a formação dos professores, e a gente está num momento assim, aliás, eu não digo que agora é o momento, mas a gente já vem
de muito tempo lidando com as competências e com as habilidades da formação do professor e também do aluno de aprender, que é o processo de ensino-aprendizagem, com relação às tecnologias, né? Eu sempre digo, eu me lembro de quando entrou o computador na vida das pessoas, eu sou dessa época ainda, né? Não vou nem dizer quanto tempo já tem, porque não vou me entregar, mas assim, um medo, que é isso que a Sabrina trouxe com relação à IA, eu nunca vou me esquecer disso, o medo que o professor de pedagogia, à época a gente trabalhava com a formação deles, era uma pedagogia chamada emergencial pelo governo federal, que ele tinha do computador, parecia que a máquina computador era um bicho que ia comer ele. Então, digitar ali, aparecer. Gente, em pleno século XX, você falar isso dá a impressão que você está doido, mas é real. Então, a gente tinha que ter um laboratório na universidade para trazer os alunos que já eram docentes também, né, de prática escolar, mas assim, o medo deles com relação à máquina, a insegurança deles com relação em digitar na máquina, e até assim, o encantamento também, porque daí tinha coisas assim do Arco da Velha, até namoros tinha nos chats, eram umas coisas. Não, é assim, olha, que cor que você vai pintar sua boca hoje, o batom? Não, porque hoje eu vou fazer assim, assim, assado, que meu marido vai chegar. Outra, eu deixei o meu marido. Falei, gente, ó, aula, vamos concentrar. Então, assim, é uma coisa assim louca, mas ao mesmo tempo riquíssima em conteúdo, em dados, né? Então, eu acho que é isso. A questão que eu trago, eu acho que vem bem na fala dela, que Sabrina trouxe antes, foi assim maravilhoso o que ela trouxe, porque é como formar professores capazes de decidir de forma ética, crítica e pedagogicamente fundamentada quando, como e por que utilizar a IA em seus processos de ensino. E lembrando que a ideia central é bem isso, a IA transforma o acesso à informação, mas o professor transforma essa informação em conhecimento. Então, a IA, ela não vai substituir nunca o professor, né? Então, assim, até porque ela já faz parte do cotidiano. Então, nós estamos formando professores para compreender isso ou não, né? Como é que fica a centralidade da formação do professor? E aí, sabe, até ouvindo o que Sabrina disse, eu vou trazer muito a Sabrina, porque ela trouxe coisas assim que eu achei ótima, a relação do propósito educacional, né? A gente está fugindo desse propósito educacional faz tempo. É uma discussão até a gente tem lá no INEP, em Brasília, com a relação à avaliação dos cursos de formação. Primeiro, nós temos um currículo extremamente defasado, não acompanha mais o ritmo que esse aluno, principalmente, tem desafiado o docente. E o coitado do docente, mesmo com as precárias capacitações que lhe é oferecida, acaba que não consegue, inclusive pela própria sobrecarga, né? A gente tem uma linha dentro da formação do professor que trabalha essa questão da agora me esqueci o nome, mas dessa sobrecarga docente, de função que o docente tem, porque ele não é só professor na sala de aula, mas é que nem ele tem que lançar nota, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo, ele tem que gestar o plano dele, ele tem que planejar, ele tem o PPC para cuidar. O que ele consegue absorver de tudo isso, né? E ainda sobreviver nesse meio todo. Então, é muito interessante esse aspecto. Mas, assim, focando aqui nas possibilidades, lembrando que não vai substituir, eu acho que é um pouco de reforçar aquilo que já foi falado. A IA pode apoiar o quê? O planejamento pedagógico, a personalização da aprendizagem, a produção de materiais, a avaliação formativa, a organização de informações e o apoio à pesquisa. Então, o professor, ele vai continuar responsável por mediar a aprendizagem, por contextualizar o conhecimento, por desenvolver o pensamento crítico e formar valores e promover a autonomia. Porque quem vai produzir sentido é o professor. A IA ela vai organizar a informação, mas a produção de sentidos vai ser o professor. Então, o que poderia mudar na formação docente? Eu falo mudar porque, de verdade, eu não vejo isso acontecendo. Enfim, a minha tese de doutorado foi em cima de competências e habilidades digitais. Isso vai fazer quase 10 anos, e olha o que mudou. Então, assim, novas competências, letramento em IA, né? A Sabrina falou alfabetização, letramento em IA. A gente falava em alfabetização digital, que
traz a mesma coisa. A ética digital, a curadoria de informações, a engenharia de prompts, importantíssimo. O que que eu vou perguntar, como que eu vou fazer? A avaliação crítica de respostas, a produção de dados, a criatividade, a tomada de decisão. Algumas competências a gente traz, né? Porque o professor, ele passa de transmissor para mediador crítico. Ele vai criticar aquilo que está sendo apresentado e aquilo que o aluno está trazendo e que ele mesmo está construindo. Então, a ética e a responsabilidade, ela precisa preparar o docente para compreender os limites da IA, para identificar os vieses algorítmicos, preservar a autoria, que hoje é uma grande preocupação que se coloca, né? Proteger os dados, promover a inclusão, garantir a transparência. Então, não basta saber usar, é preciso saber quando usar, como usar e por que usar. E aí, a maior possibilidade da IA está na formação humana do professor, né? Nós somos pessoas, não somos só números, né? Então, a inteligência artificial, ela vai ampliar as possibilidades, ela vai automatizar as tarefas, ela vai potencializar a aprendizagem. Mas somente o professor pode atribuir significado ao conhecimento. Então, formar pensamento crítico, educar para a cidadania, desenvolver autonomia e promover valores. Eu acho que a tecla é essa, a gente pensar que é aquilo que acho que Sabrina trouxe antes, assim, é uma ferramenta, como que a gente vai utilizar, né? Sair da fase do encantamento, que eu acho que a gente ainda está nessa fase do encantamento, e começar a caminhar, assim, pelo caminho do meio, realmente, né? Não ficar com medo, mas enfrentar, aprender e dizer assim, bom, o que que eu posso fazer? Eu sempre gosto de fundamentar minhas referências, né? Então, com relação à formação docente, eu trabalho muito com Freire, com Perrenot, com Ibernon, com Libânio, com Nova. Vejam que não são autores novos, mas são autores que vão dizer alguma coisa com relação a isso. Depois eu vou dizer quais. A perspectiva crítica da tecnologia, que é o Selwyn, o Williamson, Crayford, Zuboff, a IA na educação, o Holmes, o Baliak, Fadel e a própria Unesco, e a governança e ética da IA, que é o NIST e o OECD. E cada um deles vai estar trazendo algum elemento, alguma a principal contribuição para que a gente possa fazer essa discussão. Eu preparei todo esse material, mas vai ser muita coisa para dizer. O que eu quero fechar é que o futuro da educação, ela não depende só da IA, ela depende da inteligência pedagógica do professor, capaz de utilizá-la com ética, criticidade e compromisso com a formação humana. Então, quanto mais inteligente se torna a tecnologia, mais humana precisa ser a formação docente. Eu deixo por aqui, eu acho que fica aí um interrogante aí bem legal e depois a gente pode estar discutindo mais isso daí. Obrigada, gente. Obrigada, Rosângela. Meu Deus, eu fiquei encantada com as suas, os teus questionamentos e fiquei impressionada. O tempo, há 10 anos atrás, você já falava dessa importância da formação de professores. Isso. Olha, então, assim, realmente você está de parabéns, Rosângela. E eu não estava errada quando estava lendo o teu currículo aí, que a formação dos professores não. Mas depois nós vamos discutir aí adiante. Tobias Pinto de Souza, por gentileza, eu não recebi o seu currículo, Tobias, então se o senhor pudesse falar as suas habilidades aí, né, um resumo, a gente agradeceria, né? Eu não recebi, só se foi agora, professor. Opa, bom dia. Eu acho que você foi misturado os currículos, porque você leu o meu junto com o da Sabrina. Sério? Então veio junto? Ai, meu Deus. Foi colocado junto, mas não tem problema. Ao contrário dos demais falantes anteriores, eu não sou do ramo da educação, eu dou aula de vez em quando, mas para poder apresentar a realidade do mercado. Eu sou startupeiro de plantão, trabalho com desenvolvimento, tecnologia e inovação há mais de 20 anos. Como professor, de vez em quando a gente dá algumas aulas. Por exemplo, ontem eu estava dando aula voltado para IA, como é aula de tecnologia, então é IA utilizado para desenvolvedores. E uma das coisas que eu sempre trago, qualquer coisa é ferramenta. O que você vai fazer com ela que é importante.
independente do segmento que você vai estar trabalhando. Aqui, como está tudo voltado para a educação, vou tentar trazer exemplos voltados para a educação. Quando aconteceu a era industrial, o medo sempre foi exatamente o mesmo, não muda absolutamente nada do que acontece hoje. O mundo vai acabar, os empregos vão desaparecer e descobrimos que, na verdade, aumentou, inclusive, outros tipos de vaga de emprego. Eu tenho uma máquina, agora preciso fazer manutenção nessa máquina. Entrou o computador, vai tirar o emprego de todo mundo, não vai mais ter computador. Chegou uma época, inclusive, em que foi dito que a profissão de engenharia ia desaparecer. O que aconteceu quando veio o computador? Muito pelo contrário, precisou-se muito mais de engenheiro, independente da área. Engenheiro de computação, engenheiro eletrônico, engenheiro de telecomunicação, aumentou-se muito. A IA nada mais é a mesma coisa. Criamos uma nova ferramenta, criamos uma nova chave de fenda. O que nós vamos fazer com ela? Eu posso apertar um parafuso, eu posso pagar alguém para apertar esse parafuso, ou eu posso usar ela como uma arma para matar alguém. É ferramenta. Isso é um problema meu. O que eu faço com ela é o que importa. Não é o que o mundo está trazendo para nós, é o que nós vamos fazer com o que o mundo está trazendo para nós. Um jargão muito conhecido é hype. O que é hype? É o que está na modinha. A IA não é mais um hype, não é apenas mais uma modinha. Ela veio para ficar. Mas o que nós vamos fazer com essa nova ferramenta que veio para ficar? Trazendo para o mundo da educação, o nível de customização que a gente pode fazer. Quando a gente olha a educação, ela é praticamente igual ou muito similar, com algumas evoluções, claro, o que a gente aprendia antes da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, é um punhado de gente olhando uma pessoa na frente falando. E quais são os concorrentes que um docente tem? O celular, a própria internet. Então, tem concorrentes. Como que eu trago novamente esse aluno para mim? Ou ainda mais, com o advento da IA, todo mundo aqui deve ter uma coisa que fala vulgo celular. De vez em quando a gente está conversando e aparece uma propaganda de algo que a gente conversou. Opa, então a gente consegue personalizar. Nós temos um nível de personalização que a gente nunca mais teve. O que isso quer dizer? Hoje, quando é feita uma avaliação, vou fazer uma prova bem básica. Prova de matemática, subgraduada. Ou seja, eu estou avaliando todo mundo, independente da capacidade dela, se ela sabe apenas multiplicar. Eu não estou avaliando o que realmente importa para ela. Ela acabou de descobrir que ela é uma artista, ou seja, ela não precisa nem saber somar. Deus que ela consiga pagar as contas da casa, que é o mais menos vezes dividir, acabou. Ela não precisa se aprofundar nisso. A gente avalia todos os alunos, ou todas as pessoas, com o mesmo tipo de habilidade. A gente consegue chegar a nível de customização. Da mesma forma que as grandes corporações conseguem trazer anúncios para nós sobre coisas que nos interessam, a gente pode personalizar a educação no nível que o aluno precisa. O que ele precisa? Ele precisa saber o mínimo de matemática. Então, aonde que ele vai entrar nessa profissão? Como é que eu vou trabalhar? Ele é músico. Músico, por incrível que pareça, também tem que entender um pouquinho sobre essa parte lógica. Então, só que eu vou trazer uma forma de aprendizado para ele completamente diferente, customizada, personalizada, em que apenas para aquela pessoa vai fazer isso. É o que acontece conosco com as redes sociais. Sempre aparece esse assunto que a gente está interessado. Por quê? É um nível de personalização. Nós podemos trabalhar exatamente no mesmo formato de educação. O que a Sabrina trouxe, que é a parte de planejamento. Por que eu vou precisar planejar uma única aula? Eu posso planejar todos os alunos. E, ao mesmo tempo, isso é usar uma ferramenta de forma coerente. Utilizar a chave de fenda da melhor forma possível. Eu tenho 40 alunos e cada um aprende de forma diferente. Com uma base histórica, eu consigo entender como cada um deles aprende. Tem o que é por demonstração, outros é visual, outro é auditivo, ou independente da forma. É uma ferramenta. Como que eu vou trabalhar isso? Eu consigo trabalhar esse nível de personalização. O que a Rosângela trouxe sobre os educadores. Sempre que a gente forma, sempre que se pensa no educador, primeiro ele aprende a ensinar, mas depois ele tem que ter o que ensinar, que daí agora entra o letramento digital. O que eu vou fazer com essa nova ferramenta que veio? Afinal, a mudança está muito grande, a parte docente, a educação em si, ela nunca acompanhou a velocidade o suficiente para isso. O computador, ou a internet que a gente conhece hoje, está desde 95, exatamente como a gente conhece. Porém, você não vê uma sala de aula em que todo mundo utiliza a internet como ferramenta. Ainda, sendo que a internet, pensando, nós estamos com alguns aninhos aí já rodando. E ainda não é utilizado como ferramenta no dia a dia. E agora vem veio de ser uma chave de fenda, veio uma parafusadeira, que é muito mais robusta, muito mais rápida, e a gente ainda não conseguiu nem colocar a internet 100% rodando dentro da sala. Olha o tempo que tem para fazer essa evolução.
Para finalizar, afinal, eu não sou um professor profissional, mas eu venho muito do mercado. A única coisa que realmente importa para nós, e é um pensador, logo ali, um pré-socrático, que falava: a única constante é a mudança. Então, não importa em que momento nós estejamos fazendo. Heráclito de Éfeso falava exatamente isso, ao que há mais de 2.000 anos atrás, sendo que ele é pré-socrático. Isso está acontecendo agora. Esse é o principal questionamento que nós temos, que eu deixo daí para poder fazer. Sabemos que está mudando, mas nós estamos preparados e temos maturidade para essas novas mudanças, ou nós vamos deixar esse hype, essa onda passar? Uma grande. Obrigada, Tobias. Tiveste a missão espinhosa de concluir o tema, né? E representante da ala masculina, e trouxeste a Revolução Industrial. Realmente, quando a gente começa a estudar isso, né, Tobias, a gente verifica, e eu fui me lembrando. Quando eu era criança, não existia calculadora, né? Porque também já faz bastante tempo, como diz a Rosângela, não vou falar, né? Não existia calculadora, não tinha nada. Aí começou a vir a ter as calculadoras e os professores diziam: agora ninguém mais vai saber matemática, ninguém mais vai saber fazer nada. E aí você vai se adaptando, né? E quando eu estava fazendo a minha graduação de contabilidade, que também faz um pouquinho, bastante tempo, né, Rosângela? Apareceu a calculadora HP. Aí tinha alunos que diziam nas aulas de matemática financeira, de educação financeira, matemática financeira, o que eu vou querer aprender isso se eu compro uma HP eu consigo fazer tudo? Como assim? Se você não tem o conceito, por exemplo, para usar você pode ter a ferramenta na mão, mas se você não sabe para o que ela serve, como você vai usar, quais são os conceitos, você não vai poder usar ela. E aí alguém vai dizer assim: mas juro simples, juro composto é a mesma coisa, a calculadora faz. Não, você precisa saber o que é juro simples, o que é juro composto. Então você tem que ter esse conhecimento, você tem que conhecer, e aí é o professor que traz. A ferramenta só vai agilizar o meu trabalho manual. Mas eu tenho que ter esse conhecimento, essa base. Então, realmente foi isso que vocês trouxeram, e eu aqui me lembrando, né? Porque eu vivi aprendi matemática decorando a tabuada, e assim foi indo. E depois cheguei na faculdade com HP. E aí teve algumas coisas que eu fui anotando aqui da importância desse tema, que é da IA, e realmente assim, algumas reflexões trouxe que a gente fica, daqui a pouquinho fica apavorado, ou achando que a máquina ou a IA, como a Rosângela trouxe, eu sou da época do computador também, que não tinha, né, Rosângela? Daí veio o computador, agora ninguém mais vai conseguir, vamos ficar todos desempregados, mas é quem que vai operar o computador? É como diz a minha filha mãe, a máquina ela é inteligente, mas se tiver uma pessoa que não conhece nada operando ela, não vai sair nada. Então, essas que são as questões. E aí, a Sabrina falou algumas coisas assim: nós precisamos preparar os estudantes e os professores para educar. A Rosângela deixou uma questão muito, muito importante aqui: a formação dos professores. E assim, essa é que eu deixo a pergunta para vocês agora, fazendo esse apanhado. Será que não está, a falha está na falta de formação de professores para essas novas tecnologias? E aí eu deixo assim todas essas questões, e eu posso deixar para a Rosângela começar a fazer umas inquietações, umas provocações ali para os nossos demais colegas. Rosângela, vamos lá. Então, Beatriz, tem todo sentido isso que tu traz, né? Na verdade, o nosso Ministério da Educação não consegue acompanhar. Tem pessoas maravilhosas lá, tem intelectuais de ponta,
Só que mexer com currículo, eu me dei conta até de um tempo para cá, que a gente, há alguns anos, tinha curriculistas famosos aqui no Brasil, que trabalhavam a questão do currículo e traziam. O currículo passou por várias versões também, que nem a questão da tecnologia. Hoje a gente não tem muito mais isso, sabe? Agora me parece que começou. Então, assim, há um distanciamento do que acontece na realidade. O Tobias trouxe muito bem essa questão da realidade da vida. Por mais que a universidade diga que está preparando o professor para essa realidade, escapa das mãos, escapa, por mais que eles desejem fazer isso, e não é numa profissão de professor só, né? A gente trabalha com outros cursos e a gente vê que isso assim escorrega. Na verdade, a gente, enquanto docente, tem que se complementar nessa formação. Então, isso é muito sério, sabe? Eu penso que a gente está passando de novo por um desafio gigante na educação, de tentar não só se atualizar, mas rever o currículo de formação, trazer a realidade mais para dentro das universidades. Eu nem digo que isso não esteja acontecendo, porque eu vivo esse processo quando eu faço avaliação dos cursos. Mas, assim, falta ainda a questão dos fundamentos, do conceito que vocês trouxeram tão bem, né, que a gente tem que trabalhar melhor para poder realmente assim entender que a incorporação da IA nos processos, ela pode deslocar o foco da formação do domínio técnico da ferramenta. Mas para quê? Para competências de críticas, para competências pedagógicas, né, que vai permitir que o professor possa decidir na formação dele, vai trazer para a realidade da vida, vai estar preparando ele, vai estar trabalhando a autonomia docente, vai estar trabalhando a formação do estudante. Então, de que forma que isso pode estar sendo feita, né? Eu acho que é uma inquietação super válida. Esse é um tema desse fórum muito importante. Que a gente tem que parar para pensar mesmo e refletir bastante em cima e fazer produção, né? Tem que produzir, sabe? Eu acho que tanto, eu não sei qual é a produção escrita que eu digo, sabe? Porque isso aí tem que reverberar. Eu digo que a gente contribui na medida em que a gente reverbera, a gente vai para os congressos, a gente apresenta, a gente fala, porque não parece, mas tem o Ministério da Educação, ele enxerga isso, sabe? Isso acaba chegando ali. Então, é uma forma da gente provocar mesmo, que nem formiguinha, né? A gente começa a provocar essa discussão que eu sei que já está posta, mas que está um pouco ainda distante da realidade que o Tobias trouxe tão bem aí para nós. Deixo aberto aí para vocês. Sabrina e Tobias, com vocês? A gente fica pensando, né, nesse gap que a gente tem entre ainda a Uhum. academia A vida real. e a vida real. É isso aí. Exato, é uma coisa assim, eu fiquei refletindo ali. Gente, e a gente, enquanto docente, eu vejo que uma das complicações aí é que a gente, aquilo que o Tobias trouxe, né? A gente está concorrendo, né, na sala de aula com muitas distrações, né? E como que a gente faz para ganhar disso? Como é que a gente faz para ganhar das... Como é que a gente faz para guarde o celular, é proibido o celular, entra, todo mundo entra e deixa na caixinha, todo mundo, então algumas regras que a educação básica ali, a fundamental, ela ainda consegue trazer, né, essas regras. E, cara, é um desafio assim que eu tenho, né, ainda, como a gente acaba tendo que ser assim um ator ali na frente das câmeras ou na frente da sala de aula ali,
E, e o que eu percebo, às vezes, assim, não é a Rosângela, a Rosângela falou, né? Às vezes é a mesma disciplina, mesma ementa, só que a forma que eu atuo é diferente do que o outro professor atua e tem um resultado totalmente diferente, né? Então, a gente precisa trazer e assim, a única coisa que não mudou entre todas essas mudanças e todas as revoluções foi a educação, foi o que menos mudou, né? Então teve a Revolução Industrial, teve hoje a gente está vivendo a quarta Revolução Industrial, cara, e a educação continua a mesma. Os professores continuam trabalhando as suas aulas no mesmo formato. E isso é algo assim que me tira muito né? Então, assim, eu tento trazer práticas assim muito diferentes para as minhas aulas. Eu tento trazer coisas assim muito fora do tradicional. Eu tento ser assim, o mais disruptiva possível nas minhas aulas, né? E mesmo assim, eu vejo que ainda a gente todo dia a gente parece, não, né? Tem dia que parece que atingiu, tem dia que parece que não. Então, é um desafio que eu tenho, né? Esse papel ali. Eu não vejo assim que é tanto currículo, não. Eu acho que mais do que currículo são a formação docente no sentido de práticas. Sair do tradicional. Os professores, vejo, eles estão muito tradicionais, focados em fazer prova, fazer. Cara, uma coisa assim, ó, eu não faço mais prova nas minhas aulas, não existe mais prova nas minhas aulas. Né? Eu, Sabrina, as minhas práticas, né? Então eu trabalho muito a educação ali baseada em projetos. Eu trabalho com muito projeto, muito projeto, e construindo junto com os alunos, assim, né? E às vezes até trazendo com eles assim, galera, o que nós vamos fazer? Né? Vamos buscar a dor, vamos buscar isso, vamos lá no mercado, vamos ver a nossa comunidade. Então eu tento trazer muito tipo de prática. Diferente, às vezes, de um outro professor que vai ali, pega o PowerPoint e fica seguindo o PowerPoint. Então, os nossos resultados vão ser totalmente diferentes na sala de aula. Né? Então, assim, a educação, ela continua sendo aquela questão, assim, do encontro, do contexto, do vínculo, né? Da formação humana. A gente tem que prender essas pessoas, essas crianças, adultos, adolescentes aí, a gente tem que mudar as nossas práticas. Se não mudar as nossas práticas, são coisas que não adianta mudar o currículo. Não adianta ter o currículo maravilhoso se as nossas práticas. Formação, né? Foca em formação novamente. Né? Não adianta ter Mas, as melhores ferramentas. ô Sabrina, só assim esclarecendo, isso tudo que você falou é currículo de formação. A forma Isso. como você vai atuar, ela vai ser diferente em vários aspectos. Mas quando você fala de metodologia, de prática pedagógica, de avaliação, de conteúdo, etc, 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 tudo isso que você trouxe é o Isso. currículo. Então, a base Isso. da formação e a base é, da formação não só do professor, mas como da formação do aluno, é o Aluno. currículo escolar. Então, Tudo. mas então a base, porque tu disse que não concorda que seja o currículo. Sim. E É o aí eu quero currículo dizer para enquanto você, não, pois conteúdo. é isso que não é o currículo enquanto conteúdo, é o currículo É. enquanto tudo isso que você trouxe, práticas Isso. pedagógicas, avaliação, metodologias, fundamentos, tudo Seria. isso é o currículo. O currículo, ele é a soma É. de tudo isso, ele é quem norteia a minha formação, a sua formação e a formação do seu aluno. Então, Projeto pedagógico, né? ele vai notear tudo Uhum. isso, por que que precisa, por que que não precisa. Agora, a forma como isso é utilizado é que vai fazer a Isso. diferença ou não. Então, assim, Exatamente. esse currículo é que precisa continuar a ser discutido, que nem Uhum. você falou, formação humanitária. Nós já tivemos currículo de formação pensado em cima de formação humanitária lá atrás. E deu no que Uhum. deu, com esse rigor todo. Por exemplo, quando você fala de avaliação, eu não avalio mais por prova, eu avalio por projetos. Isso é currículo. O currículo Isso. está te dando essa possibilidade de fazer isso. Então, o conceito de currículo que eu estou Exatamente. trazendo aqui é o currículo Uhum. de formação, tá? Só para. Projeto pedagógico, né? Não só.
O Além do currículo não é projeto. só o projeto pedagógico, o currículo ele é a base de toda a formação, seja ela docente, seja ela escolar, seja ela profissional, é o currículo. Exato. Mas no final é a gente que faz a diferença, né? Ah, sim, sempre o professor, assim, ele tem que ter um guia, ele tem que ter um eixo, né? Eu digo que o currículo, ele é o eixo. Isso. Nenhum de nós hoje extrapola esse currículo que está composto. Por Não mais pode. flexibilidade e autonomia que a gente tem que viver. Por isso é que a educação hoje, com relação à utilização das ferramentas tecnológicas, e entre elas a IA, está vivendo esse desafio que está sendo posto. Porque o currículo de formação nosso e de formação do nosso aluno não conseguiu ainda assimilar totalmente esses conceitos tecnológicos, principalmente da IA, de como utilizar. Você falou do celular. Perfeito. Quando eu fiz a minha tese de doutorado, a questão era o celular. Desliga o celular, não desliga o celular, não pode pedir para desligar o celular. Quem tem celular, quem não tem, fora a desigualdade que tudo isso provoca. Com a IA, a questão continua sendo a mesma. Então, como é que o professor vai se desafiar frente a isso? E isso tudo, a base dessa discussão toda, ela se chama currículo de formação. Currículo. Currículo de formação. Perfeito. Perfeito, Obrigada. Rosana. Grata. Até olhando essa Obrigada. parte, quer ver? Até olhando essa Segue. parte, já que você. Pode falar. Contigo, Tobias. É contigo. Ah, Pode. tá. Até olhando essa parte, quando se fala de currículo, que está defasado, que não está, eu olho com duas perspectivas. Uma, tem a parte cultural das pessoas, que a gente é resistente à mudança por natureza. Nós, como humanos, a gente vai fazer um curso de final de semana. Na sexta-feira, sentou numa cadeira. No sábado, sentou na mesma cadeira. No domingo, se alguém sentar naquela cadeira, a pessoa sentou no meu lugar, mas você é um curso de final de semana, não existe lugar. Então, nós temos resistência à mudança por natureza. E o outro ponto é, há interesse em fazer essa mudança? Que já que trouxe muito o Ministério da Educação, desse agora um questionamento, como eu falei, eu não sou um professor profissional, não acompanho absolutamente nada nessa área da educação, eu venho muito mais com a previsão do mercado. Há interesse em fazer essa mudança? Que a agilidade que o governo tem para criar determinados vieses para pegar o imposto, já que todo mundo sente no bolso, a capacidade que ele tem de criar um novo imposto e tributar isso no dia seguinte é rápido. A mudança da educação nunca foi tratada como prioridade. Há interesse em fazer essa mudança ou apenas há interesse de algumas pessoas que estão envolvidas nisso? Na minha visão, parece que não há interesse nenhum. Do jeito que tá bom, a gente passa o letramento do jeito que a gente quer, que o professor segue. Se não quer, não segue, tá tudo certo. Porque senão a educação já teria mudado. Porque essa capacidade que eles têm de evoluir. O Brasil está chegou a receber prêmio como um dos governos mais digitais que tem do mundo, porque nós temos assinatura digital gratuita, nós temos assinatura, a gente consegue fazer tudo pelo celular. Tem carteira de motorista digital. Em 2022, se eu não me engano, foi quando foi recebido, estava entre os 10 países mais tecnológicos do mundo. Mas a gente não conseguiu ainda tirar uma pessoa na frente falando com um monte de aluno olhando. Continuamos. Há interesse de fazer essa mudança ou não há? Ou é apenas uma meia dúzia de pessoas que estão querendo fazer essa mudança e acabam não conseguindo? E ainda tem mais a parte cultural, né? Que afinal somos resistentes à mudança. Muito bom, muito boas tuas colocações, Tobias. Este lado aí nos traz, assim, nós teríamos tempo para ficar horas conversando, mas tem uma pessoa, o Carlos perguntou se podia fazer uma pergunta. Carlos, qual é a sua pergunta? Eu não sei se ele está aqui. É só você ligar o microfone e fazer a sua pergunta, Carlos. E para quem você quer fazer a pergunta? Rapidamente, eu fui convidado pela, deixa eu falar, Arceloni, que ela acha ruim que a gente fala Arcelone. Então, é pela Arceloni, num grupo de IA na educação da ABT, da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional. Tá? Por isso que eu estou presente aqui, meio como penetra aqui na reunião. Não, todos são convidados, Carlos, todos Não, sim, estão mas eu aqui. não, mas eu não sou especialista, né? Embora eu trabalhe com educação há 30 anos, com tecnologia educacional há 15 e com IA há 3 aproximadamente, fazendo formação de professores. Mas vamos lá. Eu queria fazer algumas colocações e que eu achei muito interessantes. A Rosângela falou da coisa da reestruturação curricular. Eu acho isso tão importante, assim, mas muito importante, mas eu vejo que isso parece que não anda, tá? Isso em universidades
Pode ser universidade federal, estadual, as maiores universidades brasileiras, parece que isso não anda. E eu sei que é meio chovendo molhado, já sei mais ou menos a resposta, qual vai ser e tal, mas eu queria fazer esse ponto. Por que não se faz uma reestruturação curricular com disciplinas de tecnologia? Mas isso não é importante? Não seria importante você ter disciplinas que discutissem pelo menos tecnologia? Falar que existe IoT, falar que existe IA, falar que existem essas coisas e como usá-las. Quer dizer, você deixa o professor, por exemplo, estou falando de curso de licenciatura que eu conheço, tá? O curso de licenciatura não tem vários que não tem nenhuma disciplina de tecnologia, zero. Então, o que acontece? O professor não vai se deparar com isso no dia a dia dele? Vai, isso é fato. Então, se não tem no curso e ele vai se deparar no dia a dia com isso, o que vai acontecer? Ele vai aprender sozinho. Ele vai ter que fazer cursos. Quando ele poderia ter essa discussão com professores de alto nível na universidade federal, estadual, tal, o que ele faz. Então, para mim, isso é uma coisa que eu realmente não consigo entender. Mas, enfim. Então, acho que a licenciatura hoje não está preparando para o mundo. O mundo real, não. Né? Então, eu queria saber se a Rosângela, que parece ser muito boa, especialista em currículo, né? O que ela acha que pode ser feito? Eu sei que ela falou que é difícil e tal, mas ela vislumbra alguma coisa que pode ser feito em relação a isso? Por que demora tanto para fazer isso? Né? E aí eu vou incluir o Tobias na conversa, porque ele falou, há interesse? Então, assim, parece que não há interesse, mas há uma necessidade. Isso que é complicado. Há necessidade, mas não há interesse. Então, como é que a gente lida com isso? Essa seria uma pergunta. Posso fazer mais umas duas, três? Posso? Então, essa é a primeira, basicamente incluindo a Rosângela e o Tobias, né? A segunda é o uso de IA em sala de aula. Então, por exemplo, vocês falaram muita coisa que eu concordo com todas, etc., mas tem uma coisa que eu senti falta na fala de vocês, que é, por exemplo, eu vi várias pesquisas de universidades de ponta, Stanford, MIT, etc., que a IA ela tá expondo a dificuldade que as pessoas têm de estruturar um pensamento cognitivo ao escrever um prompt, ou seja, é aquela coisa do Paulo Freire, um livro que eu gosto muito dele do Faundes, que é Por uma Pedagogia da Pergunta. Quer dizer, o Paulo Freire já falava disso há muito tempo, não é de hoje, é muito tempo atrás. E antes dele também. A gente tem o John Dewey, que é do final do século XIX. A gente tem a Escola Nova, Movimento Escola Novista, de 32, Anísio Teixeira, no Brasil, que falava dessa coisa da aula, como a Sabrina falou, a aula para pensar, aquela aula socrática, vamos conversar, vamos discutir, vamos aprender a pensar, vamos organizar o pensamento. Isso não é nada novo. É que depois, com a Revolução Industrial, esse negócio da escola novismo se perdeu. E também quem aplicava o escola novismo, até onde eu sei, à época, também se perdia, a coisa não ficava muito estruturada, tal. Então acabaram, por conta da Revolução Industrial, principalmente, fazer aquele modelo que a gente chama, né, de modelo de indústria. Toca o sinal, 50 minutos, todo mundo sentado em carteira, um atrás do outro, o professor fala e o aluno passivamente escuta. Mas esse modelo socrático já existe socrático, né? Desde o Sócrates, na época da Grécia Antiga. Então, um ponto que eu queria colocar aqui é por que não a gente usar o prompt? Por exemplo, eu atualmente mexo com IA e com neurociência. Estou tentando fazer uma conexão entre essas duas coisas, porque assim, eu acho fantástico. Eu acho uma coisa que tem tudo a ver e acho uma coisa que pode até, se for bem feita, revolucionar a educação. Aprender a estruturar o pensamento através da escrita do prompt. Então, tudo bem, a gente tem que pegar a IA, você pode usar para a parte mais de gestão, corrigir provas, se fizer direito, claro, né? Para fazer correção, para fazer. Ok, tá bom. Isso o professor ganha tempo, mas não é esse o meu ponto. O meu ponto é, além disso, você pode, por exemplo, pegar um aluno numa aula, todos os alunos com computador na aula, e falar, vamos fazer uma pergunta para a IA. E aí você vai perceber quais sabem estruturar o pensamento, quais não sabem, isso do zero, tá? E usar um modelo socrático, não usar um modelo que dê resposta pronta. O modelo socrático já tem pronto,
Mas se você falar para a IA, por favor, me responda de modo socrático, ele vai responder. É simples, você coloca no prompt isso. Ele não vai dar a resposta pronta, ele vai te fazer uma pergunta para você pensar, para ele depois poder discutir com você. Então, esse uso do prompt de modo socrático, eu acho que isso na educação também ia ser um uso assim espetacular, inclusive para o aluno perceber, ó, essa resposta eu acho que não está legal. Porque, por exemplo, no meu estudo de IA atual, eu mesmo converso com a IA e tem muita resposta que ela dá. Por exemplo, eu falo, por que você respondeu isso? Eu acho que isso não está certo. Ele falou, desculpa, realmente você está certo, eu errei, eu tentei fazer uma. Aí eu falo, por que você errou? Ah, porque eu sou um modelo estatístico, eu não penso, eu faço cálculos estatísticos, token a token, etc. E aí o meu mecanismo de attention, que é a parte que revolucionou a partir de 2017, é que você tem que pegar o contexto, eu peguei o contexto errado e tal. Tá. Então, acho que isso vai desenvolver muita capacidade cognitiva das pessoas. E para finalizar, é, a gente fala muito de alfabetização em IA, né? Mas eu acho que fica muito genérico isso. Eu fiz parte do grupo da ABT que escreveu um documento que foi entregue para o CNE como contribuição ao parecer do CNE sobre a na educação. Vamos ver o que vai dar. E tem uma parte que eu coloquei nesse documento, que eu escrevi, que foi uma tabela, onde você tem 3 colunas: competência humana, o que o usuário precisa compreender sobre a IA, o usuário pode ser professor ou aluno, e uma terceira coluna com a parte da IA envolvida. Então, eu queria saber a opinião de vocês, porque assim, a competência humana eu não inventei, ela já existe, muita gente sabe disso. São os famosos 4Ds: delegação, descrição, discernimento e diligência. Isso já existe. Se você procurar, vocês vão achar esses 4Ds aí, competências humanas no uso da IA. O que eu acrescentei? Uma coluna, o que o usuário precisa compreender sobre a IA. Então, por exemplo, descrição. A coluna, o que o usuário precisa compreender sobre a IA. A IA depende de contexto. Contexto é uma conversa. Eu não estou mais lhe ouvindo, Carlos. Tá? É importante saber isso? Para mim mas eu queria saber a opinião de vocês. Então, por exemplo, saber que o modelo ele trabalha por geração de tokens, é um modelo probabilístico, tá certo? Ele trabalha com um corpus original, ele foi treinado com um corpus original, que são textos humanos. Então, você fala, por que tem um viés aí? Porque o viés vem do humano, vem dos textos humanos. E também pode ter viés estatístico, que é um outro viés diferente. Então, até que ponto a gente tem que saber tecnicamente? Eu sou a favor de saber um pouco mais do que simplesmente engenharia de prompt. Aliás, eu não gosto de engenharia de prompt. Eu gosto do socrático. Você vai lá, escreve errado, vê que escreveu errado, escreve de novo, até você estruturar o seu pensamento. A engenharia de prompt, ele te dá modelos prontos. Fala, ó, faça assim, pergunte assim, faça assado. Eu não gosto. Eu prefiro essa parte mais profunda. Então, como eu mexo com código de IA também, eu também programo em IA. Em Python, coloco lá o tom, a temperatura, o tom da conversa e tal. Então, eu também trabalho com código em Python com IA. Então, eu sou meio suspeito a falar, mas não precisa saber código, mas tem que saber um pouquinho, que é gerado token a token, aquilo não vem de um oráculo grego antigo, que há um corpo de treinamento que usa texto de bilhões de textos. Por que eu estou falando isso? Desculpa me estender tanto, mas eu fiz uma pergunta eu faço perguntas diariamente, né? Gemini, ChatGPT, Claude, eu uso vários. E eles respondem de maneiras diferentes. Então, por exemplo, o Gemini, ele usou muita referência de rede social. Aí eu falei, mas eu fiz uma pergunta técnica, você acha que é legal você dar exemplo de rede social? Ah, é que o meu prompt, o meu tom, ele foi adequado para fazer pesquisa naquilo que dá maior relevância num CEO, não é SEO, desculpa, não é SEO. Então, se um vídeo do YouTube dá uma relevância de audiência maior, ele usa aquilo como referência. Já no cloud, ele falou para mim, não, minha referência é referência acadêmica.
eu quero a precisão acadêmica. Então, essas coisas, eu acho que as pessoas precisam saber, para saber que os modelos são diferentes, os tons são diferentes, e que você pode alterar a maneira que a IA conversa com você. Se você escrever seja socrático, ele vai ser socrático. Por exemplo, desculpa me alongar, mas, se possível, eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre essas questões, porque eu acho que elas são importantes para a educação. Obrigado, desculpa. Carlos, eu acho que foi fantástica as suas contribuições, né? Como tu me citou lá de cara com relação à reestruturação curricular, é, assim, olha, eu tenho uma suposição. Por que que eu tenho essa suposição? Porque eu estou envolvida ali na Amped em dois GTs, né? Que foi colocado no GT de artes e no GT da produção artístico-cultural. E a gente tem muitos professores ali que são envolvidos com essa discussão lá no Ministério da Educação e são intelectuais assim considerados de ponta. Então, assim, o que que eu vejo ali? Eu vejo a dificuldade que eles têm também de entender. Eu não sei se eu vou falar a palavra correta isso, mas assim, eles têm dificuldade com relação à IA. Às vezes a gente quer conduzir o trabalho dentro dessa perspectiva, mas eles não conseguem acompanhar. Então, eu acredito e suponho, não posso afirmar categoricamente, que essa discussão curricular ela empata e empaca por conta disso. Então, o trabalho da ABT, eu estou lá na ABT também, que bom saber que tu está lá. O trabalho da ABT, eu acho fantástico nesse sentido. Esse parecer, eu acho assim que ele vai acabar sendo lido, com certeza. E é importante que se faça. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer de verdade é isso, sabe? Tentar produzir, tentar chegar de diferentes formas para que isso possa realmente caminhar e mostrar que a IA está aí, não tem ré, né? Que nem diz na linguagem mais popular aí, não tem ré, né? E aí eu acho que, bom, o Tobias vai poder citar o interesse e a necessidade, né? A outra questão que você coloca do método socrático, eu sou muito por aí também. Eu gosto muito do Sócrates, sempre gostei muito. Adorei você ter trazido a escola nova, mas você sabe que o currículo passou por assim, meu Deus, assim, pensar o currículo, ele foi pensado sabe, assim, ele tem um currículo integrado, ele tem currículo por competência, ele tem o currículo até da área da inteligência, agora a Unesco vem trazendo, o Holmes, o Williamson, Crayford, o Selwyn, que são autores que eu estou usando até, mas eles ainda não chegaram efetivamente para nós, assim, de forma mais estruturada, eles só estão a nível de discussão. Já é o começo, eu acho que já é o começo. Nós estamos numa fase, eu acho que de a gente assimilar tudo isso que está chegando, trabalhar com isso e, e, e ampliar essa discussão em todos os níveis que a gente puder. Então, eu agradeço muito a sua participação, acho que foi excelente. O que eu tinha para colocar é isso. Concordo que o Paulo Freire ele já dizia lá atrás, né? O Paulo Freire dizia que o fundamento mais importante do professor, que ao afirmar que ensinar, não é transferir, mas criar possibilidades para a sua produção. Eu trabalho Paulo Freire porque, meu, ele já falava isso lá atrás, o Gadotti já falava isso, esses demais que eu trago, eles já traziam essa questão da importância do papel do educador frente a qualquer ferramenta que se tenha aí. Eu penso que essa discussão, a gente tem que dar continuidade a ela, e eu proponho até que esse grupo, assim, continue nessa discussão. A gente tem alguns congressos que estão abertos aí com essa possibilidade, e se houver interesse, eu acho que a gente podia estar conversando depois para poder estar produzindo e dando encaminhamento a isso. Sim, Rosângela, Carlos, Tobias, Sabrina, eu realmente, assim, eu estou encantada com esse tema e eu já estou propondo a vocês um workshop. E eu vou conversar com a Arceloni para que possamos organizar isso, porque esse tema ele requer uma discussão longa e de horas. E nós aqui temos o nosso tempo um pouco limitado em função de que eu já havia avisado nossos convidados, mas foram questões assim, gente, nós precisamos horas para falarmos sobre isso. Então, eu deixaria assim uns 2 minutos para o Tobias e uns 2 para a Sabrina, e nós precisamos encerrar.
em função do tempo que eu havia prometido aos meus convidados, tá, Carlos? Muito obrigado, gostei muito das suas contribuições também. Então, com vocês, Tobias e Sabrina, para nós podermos encerrar depois. E eu já anotei aqui para conversar com a Arceloni, vamos ter um evento só sobre isso. Opa, beleza. Então, uma coisa que nós temos que comemorar, já que nós somos um pouquinho mais da velha guarda, mesmo eu não sendo tão da velha assim, me considero bem novinho ainda, nós temos que comemorar que a gente se formou antes da IA, porque afinal, o maior desafio de quem entra no mercado agora, a ferramenta está ali. Será que eles vão saber utilizar? Quem é das antigas pode até não saber utilizar a ferramenta, mas tem conteúdo, ou seja, tem contexto. Ela sabe perguntar, sabe o que perguntar. Por isso que uma das maiores comemorações que nós temos, a gente se formou antes da IA. Ou seja, a gente teve que escrever o TCC. Não precisou, a gente não pediu para a IA nenhuma escrever o nosso TCC, não pediu para escrever tese, não. Seja o que for. A gente fez porque cada um, passando o tempo, a gente... Tobias, eu não estou te ouvindo. Legal. É maravilhosa e as contribuições de todos, né? Agradeço, então, pela oportunidade de estar aqui. Como a Rosângela disse, sempre a gente aprende muito mais do que a gente contribui, né? Então, esse é um espaço aqui muito rico. Que bom aí, que espero que a gente consiga continuar essa discussão. Como o Carlos disse ali perfeitamente, a inteligência artificial é muito, muito, muito mais que um simples prompt, e as pessoas precisam, sim, né? Acho que não, as pessoas não estão nem ainda 2%, 3% capacitadas para as possibilidades do que está chegando, né? Está andando muito rápido, aí nós estamos 50 em 1, 100 em 1, e a gente tem que correr atrás aí desse prejuízo, né? Não podemos ficar para trás. Gratidão aí, pessoal. Obrigada, Rosângela, obrigada, Sabrina, Tobias, o Carlos, pelas suas contribuições. Carlos Arceloni, que saiu da cirurgia e está aí já. Muito, muito obrigado. E é um tema, assim, eu vou assumir a responsabilidade de promover um encontro, mas eu acredito que esse encontro vai precisar ser presencial, e abrir para nossos professores, abrir para as universidades participarem, para os professores, para as empresas, né, Tobias? Porque nós precisamos incluir todos, e assim que a Arceloni se recuperar, nós vamos falar sobre esse tema e vamos dar continuidade. Então, muito obrigado ao Global Edu Leaders Forum pela oportunidade de trazer essas pessoas especializadas em falar hoje e trazer um pouquinho das suas ideias, porque nós também estamos muito preocupados com a educação e a formação das pessoas. Isso nós precisamos deixar claro. Então, hoje nós temos aqui a Global Edu Líderes, que é uma organizadora, e obrigado a nossos parceiros, a ABRV Edu, Ambiental Plast, Associação Brasileira de Educação e Tecnologia, a ESTEG, a Global Academy, o Sicredi, Banco Sicredi, a Veni Christian University, a Baeza, que é uma das nossas patrocinadoras. Recebemos ontem a nossa Eco Bag, então, da Baeza. Então, muito obrigado a todos vocês e até uma próxima. Obrigada ao senhor SK5, que ficou até o final ali ouvindo. Ele diz que é apaixonado pela língua portuguesa e gosta muito de estar no Brasil. Então, muito obrigado a todos vocês e até breve. Obrigada, Rosângela, mais uma vez, Sabrina, Tobias, muito obrigado e tchau, tchau. Muito agradecido. Um abraço.